Em Atos 2 diz assim, verso 17: nos últimos dias, diz Deus, derramarei do meu espírito sobre todos os povos, e os seus filhos e as suas filhas profetizarão, os jovens terão visões, os velhos terão sonhos, e sobre os meus servos e as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias, e profetizarão. Aleluia! Aqui começou tudo, ou uma grande parte daquilo que a igreja de hoje pode viver, porque antes desse tempo, dessa festa, desse derramar do Espírito de Deus, as manifestações de Deus, elas eram muito específicas para poucas pessoas, mas glória a Deus, porque Ele se derramou sobre a igreja. E hoje nós temos o Espírito Santo habitando em nós, porque Ele foi derramado sobre as nossas vidas. Aleluia! O pastor Rodrigo falou agora sobre esses 5 ministérios. E qual a importância disso, queridos? Porque a igreja precisa ter esses 5 ministérios, e não é o meu assunto, mas o evangelista, ele vai no campo, e ele busca a pessoa, e a resgata, e atrás. E aí, na igreja precisa ter pastores para apacentar, para cuidar, para limpar essa pessoa, para projetar ela para uma vida cristã. E aí ela precisa de mestres para a edificar na palavra, para preparar, para fundamentar a vida dela. E aí ela precisa de profetas, não pode faltar ninguém, porque ela precisa receber a direção, ela precisa receber o direcionamento do Senhor, e o Senhor precisa dos seus profetas em ação. Aleluia! E aí, por último, o apóstolo, ele envia, ele é aquele que tem autoridade e que toca todos os ministérios, e é o que vai enviar. Efésios capítulo 4 diz assim: e Jesus, designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres. Isso aqui, queridos, não adianta a gente só querer ser, o Senhor precisa ter separado a gente para esse chamado, amém? Com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. O Senhor precisa desses ministérios para preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Vamos fazer uma leitura contrária dessa palavra? Se nós não tivermos os 5 ministérios estabelecidos na igreja, fica difícil de edificar o corpo. Porque, como eu acabei de dizer no slide anterior, todos esses ministérios estão ligados e coligados, um completa o outro, para a edificação da igreja. Amados pastores, prestem atenção, nós precisamos ter na igreja o que o Senhor estabeleceu, Ele que deu, e Ele não vai nos deixar uma igreja aleijada. Ele deu, uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, e nós precisamos ter claramente estabelecido na vida da igreja esses 5 ministérios, para que o corpo de Cristo seja. O que é edificar? É construir. E esses ministérios, eles são base, até que todos, e existe aqui só esse versículo, ou esses 3 versículos, eles dariam uma ministração muito grande, mas ele diz até que todos alcancemos unidade de fé. Precisa dos 5 ministérios. Conhecimento do Filho de Deus, para que cheguemos à maturidade, que o pastor falou tanto sobre o menino, e atingindo a medida da plenitude de Cristo. Há um caminho enorme para ser seguido. Só esses 3 versículos é um mega desafio para a nossa vida cristã. Mas não é o meu assunto. Eu vou falar rapidamente a respeito dos dons carismáticos, e eu peço para que você abra as escrituras em 1ª carta aos Coríntios, no capítulo 12, diz assim o verso 4: ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. A diversidade de ministérios, que o pastor ministrou agora, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações. Tudo aquilo que não é ministério e não são os dons, são operações.
que é mais a parte que o pastor Ricardo vai ministrar daqui a pouco. Mas é o mesmo Deus que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria, a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência, e a outro pelo mesmo Espírito a fé, e a outro pelo mesmo Espírito os dons de curar, a outro operação de maravilhas, a outro profecia, a outro dom de discernir os espíritos, a outro variedade de línguas, e a outro interpretação de línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como Ele quer. Agora vá comigo no verso 31, diz assim: portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente, e esse caminho é o amor. No capítulo 14, verso 1 diz: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. E aí ele vai embora dando uma série de orientações a respeito dos dons, mas eu não consigo entrar nesse texto hoje para falar com detalhes a manifestação e como usar os dons. Não é o objetivo hoje, mas eu queria que você prestasse atenção de que os dons do Espírito de Deus, dos quais eu vou falar, são diferentes dos que o pastor Rodrigo ministrou. Ele ministrou dons, ou ele ministrou sobre ministérios que Deus escolhe e estabelece. Nós podemos até desejar, mas é Ele quem estabelece as pessoas naqueles ministérios. Agora, os dons dos quais eu vou falar, depende muito de nós, depende da nossa busca, porque nós podemos passar uma vida cristã inteira sem ter dons do Espírito. Podemos receber Jesus como único Salvador, e não procurarmos, não termos o desejo de falar em novas línguas, de interpretar, de profetizar, de qualquer outro desses dons. E nós podemos passar a vida cristã inteirinha e sermos sepultados sem um dom se não quisermos. Os dons de Deus, eles não caem na nossa cabeça à medida que nós recebemos Cristo como Salvador. Pastor, mas eu conheço gente que ao receber Jesus como Salvador, foi batizado com o Espírito Santo e recebeu um dom, glória a Deus. Só que isso não é uma regra geral. No geral, a palavra ensina. Eu pelo menos nunca li, eu já vi, mas eu nunca li nas Escrituras dizendo que uma pessoa ao receber Jesus, já é batizado com o Espírito Santo e já recebe um dom. Aqui não tem nenhuma manifestação assim, nessa característica da qual eu estou falando. Mas, queridos, nós temos que procurar com zelo os dons do Espírito de Deus, amém? E aqui ele distribui para quem Ele quer e para o que for útil. E você pode dizer, mas eu quero tanto dom X, mas o Senhor muitas vezes vai dar só o Y para mim e o X para o Sérgio, e aí Ele vai completando a gente como corpo. Então nós devemos desejar, mas não significa que o Senhor vai dar só porque a gente deseja. Ele pode não dar esse dom para a gente, mas a gente tem que, nesses últimos textos que eu falei, nós precisamos procurar com zelo, e isso depende de nós. Palavra de sabedoria. Toda palavra vem de Deus, toda sabedoria vem de Deus. E existe uma sabedoria que pode ser aprendida com experiência, pode ser estudada, e ela é atingida intelectualmente. Essa é a sabedoria normal, né? Essa não é a palavra de sabedoria mencionada aqui. A palavra de sabedoria é uma forma de direcionamento espiritual. Quando ela está em operação, a pessoa é levada a saber sobrenaturalmente, por meio do Espírito Santo, como lidar com certa situação, de uma maneira excepcionalmente sábia, de uma forma que está além da sua experiência, do seu conhecimento natural, que está alinhada com o propósito e direção de Deus. Queridos, a palavra de sabedoria é uma palavra de direcionamento.
E o Senhor traz ela de uma maneira específica. Eu posso citar um exemplo, eu gostaria que ligasse o ventilador, por gentileza. O Senhor, eu recebi uma palavra de uma pessoa, uma palavra que doeu muito, apertou muito meu coração, e eu fiquei vários dias, um bom tempo com aquela palavra muito apertada. E um dia o Senhor trouxe uma palavra de cura e de direcionamento. Irmãos, daquele dia em diante, houve uma vírgula na minha vida. Eu recebi aquela palavra, e dali para frente, aquilo que eu tinha no meu coração, nunca mais me afetou. Porque o Senhor trouxe uma pessoa para trazer um direcionamento, que realmente direcionou, mudou a minha vida dali para frente. E várias outras palavras de sabedoria que já recebi. Palavra de conhecimento ou palavra de ciência. A palavra de conhecimento atua de forma muito semelhante à palavra de sabedoria. Elas se parecem bastante. Existem diversas interpretações da palavra de conhecimento, mas a maioria das pessoas concorda que ela está em operação quando Deus revela alguma coisa a uma pessoa. Porque o que Ele está fazendo ou vai fazer em uma determinada situação, a pessoa que recebe o conhecimento não teria nenhuma forma natural de saber aquilo. É uma revelação do segredo do nosso coração ou do coração de Deus. Eu ouvi uma ministração, isso já aconteceu comigo e já deve ter acontecido com alguns, das quais o Senhor põe uma pessoa para falar algo para nós, daquilo que a gente está pensando. Ou o Senhor diz assim: vocês têm orado assim, tal tempo, por tal situação, e eu te digo o que vai acontecer assim, assim, assim. E aquela pessoa que está transmitindo aquela palavra para nós, ela jamais tem condição de saber, mas ela recebe uma palavra de conhecimento, ela recebe uma palavra de revelação. Nós conhecemos mais como revelação, e ela traz algo, ela desvenda algo que está no coração de Deus, ou às vezes até no nosso coração, e Ele revela para mostrar que Ele está cuidando da gente, para mostrar que Ele está no controle de tudo, amém? Ele diz: você tem orado tanto por esse assunto, você tem orado tanto, você está até desanimado já, você já desistiu de orar, você já parou, mas Ele diz: fica tranquilo, eu tenho ouvido as suas orações. Talvez Daniel naquele dia disse assim: poxa, já hoje é o 20º dia e o Senhor não responde. Mas o Senhor diz, né, o anjo depois fala para ele assim: Daniel, desde o primeiro dia que você começou a orar, que você começou a clamar, a resposta já veio. Houve um bloqueio espiritual, mas a resposta já veio desde o primeiro dia. Queridos, talvez a sua resposta, ela já foi liberada pelo Senhor, e no tempo de Deus, ela chega na sua vida. Dom da fé. Quando o dom da fé está em operação nas pessoas, elas são capazes de acreditar tranquilamente em Deus, para que algo que os outros consideram impossível. Quantos aqui creem no Deus do impossível? Uau! Elas possuem uma fé total e absoluta, que deixaria os outros amedrontados ou até aterrorizados. Queridos, essa aqui não é a fé comum, não é a fé que nós temos para receber Jesus e para crermos na palavra. Não é essa fé. Essa aqui é uma fé sobrenatural, é uma fé para exercer até mesmo ministérios de dons, maravilhas, milagres, prodígios, que o Senhor continua a fazer e agir no meio daqueles que creem. Eu ouvi um testemunho a respeito de um orfanato, e eles não tinham condições financeiras, eles passavam algumas crises, e o dirigente daquele orfanato, eles colocavam a mesa, não tinha nada para comer, eles colocavam a mesa e falavam para as crianças: vamos orar e vamos agradecer a Deus pela provisão. Mas não tinha nada, não tinha nada, e por algumas vezes, alguém bateu na porta, com a sacola cheia de coisas, cheia de mantimento, e dizendo: o Senhor mandou trazer para você, aleluia.
Quantos aqui já não passaram isso? Quantos aqui não tinham dinheiro para condução, não tinham dinheiro para comer, não tinham dinheiro para o café, estava numa situação terrível, e o Senhor manda uma provisão. Chega alguém, abraça você e fala: isso aqui é para você, segura isso aqui, o Senhor mandou te dar. A pessoa nem sabia, mas o Senhor sabia. Ele sabe de tudo, Ele está no controle de tudo. Não se desespere, meu irmão, não se desespere. E o Senhor quer que nós alcancemos este dom, o dom da fé, um dom diferente. E se nós crescermos na nossa busca ao Senhor, e de alcançarmos, vários de nós, alcançarmos esse nível de dons, eu vou dizer, sinais, prodígios e maravilhas vão acontecer no nosso meio. Já aconteceram vários, mas nós não podemos nos acomodar, nós não podemos nos acovardar. Glória a Deus, o Senhor já fez, o Senhor já colocou em pessoas aqui dente de ouro, o Senhor já restaurou, o Senhor já fez pessoas emagrecer, o Senhor já fez pessoas isso, aquilo. Não importa, Ele não mudou, Ele não parou, e o sobrenatural está sobre a igreja dEle. E Ele diz que olhos não viram, e ouvidos não ouviram, e não subiram ao coração do homem, aquilo que Ele tem preparado para nós. Você é a igreja do Senhor? Pastor, mas isso é só para a eternidade, é para aquilo que nós vamos ver. Não é, o nosso Deus é o Deus Criador, Ele cria todos os dias, Ele pode todas as coisas. Aleluia. O dom de cura, aleluia, o dom de cura opera com o dom da fé. Por isso que eu disse que o da fé é muito importante. Embora todos os crentes sejam encorajados a orar pelos enfermos e vê-los se recuperarem, o Espírito Santo distribui dons extraordinários de cura a algumas pessoas, para realizarem milagres na área da saúde física, emocional e espiritual. Eu estava ouvindo um testemunho de um pastor ontem, e ele disse que ele foi ministrar, e o Senhor falou para ele assim: ore por mulheres que estão com um problema no útero. E ele falou, chamou, as mulheres vieram, e ficou uma irmãzinha aqui na ponta, e ela falava: pastor, eu quero falar com você. E falou: calma, eu vou orar agora. Não, pastor, mas eu tenho algo importante para falar para o senhor. Irmã, agora é hora da oração. E ele dizia: só venha pessoas com problema de útero, não vem com outro problema. E a irmã cutucava, e ele falou: uma hora ela me irritou, e eu desci lá e falei: em nome de Jesus, receba a sua cura. Mas ele nem sabia o problema dela. E ele voltou a ministrar, foi lá, ministrou sobre todo mundo. E aí, queridos, ele conta que depois ele recebe, aquela irmã caiu no poder de Deus e tal, e aí depois ele recebe uma comunicação, via carta no tempo. E ele disse assim, que essa irmã conta todos os detalhes daquele culto, e que o pastor não queria falar com ela, o pastor não queria ouvir, porque ele estava ocupado, mas que ele orou, e naquele momento, ela recebeu algo muito sobrenatural. Porque, queridos, numa cirurgia que ela fez, os médicos esqueceram uma tesoura dentro dela, e essa tesoura, ela infeccionou, e foi obrigada a tirar o útero. E ela disse: pastor, naquele dia em que você disse, receba a sua cura, o Senhor me deu um útero novo. Aleluia! Ele pode, Ele pode, nós não cremos, mas Ele pode. Ele pode fazer um rim novo, Ele pode pôr um coração novo, Ele pode pôr um pulmão novo. Ele é Deus Criador. O que o nosso Deus não pode fazer? A única coisa que limita o nosso Deus somos nós. É a nossa cabecinha, é a nossa incredulidade, a gente não acredita. Ele diz: talvez se ela me contasse aquilo, eu talvez não ia nem saber o que orar por ela. Eu falei: irmã, procura um psicólogo, adota uma criança. Mas ela disse: pastor, o Senhor me deu um útero novo. Oh, amados, que coisa linda. O que Ele não pode fazer? Tem uma palavra que desde o meu chamado, ela é muito forte no meu coração, que ela está em João capítulo 14, ele diz assim: se vocês crerem, vocês vão fazer as obras que eu fiz, e vocês podem ainda fazer maiores do que a que eu fiz. O que Jesus fez, igreja? A mão estava atrofiada, estende a mão,
Esse aqui desce pelo telhado, põe ele no chão porque ele é paralítico. Ele disse: ei, seus pecados são perdoados, levanta, toma a tua cama e vai embora daqui. Opa, peraí, como assim? Ele está tendo um enterro, ele fala assim: para, o que está acontecendo aí? Não, nós vamos enterrar. Ele vai enterrar, não. Tocou no esquivo, levanta em meu nome, porque ele era Jesus, e Jesus está em nós, através do seu Espírito Santo, e ele disse: se vocês não forem incrédulos, vocês podem fazer o que eu fiz. A única coisa que limita, a gente não está vendo mais sinais, prodígios e maravilhas, é a nossa incredulidade, porque o Deus não mudou. Ele é igualzinho, Ele é o mesmo, Ele é infalível, aleluia. Dom de milagres e maravilhas. Milagres são coisas que não podem ser explicadas, coisas que não ocorrem por meios comuns ou naturais. Todos nós podemos e devemos crer em Deus para milagres em nossas vidas. Não se contente em viver uma vida comum, quando o dom de milagres está disponível. Vamos fazer um teste? Quem já recebeu na sua caminhada cristã, quem já recebeu um milagre de Deus, um só pelo menos, fica em pé, por favor, rápido. Quem recebeu um milagre, uma cura, algo sobrenatural que ninguém podia fazer, só Deus? Todos vocês receberam? Que glória! Eu acho que ele pode ser honrado com uma salva de palmas, muito forte, porque ele é o Deus de sinais, de prodígios e de maravilhas, e isso não mudou. E se ele fez milagre aquele dia, ele pode fazer outro, e outro, e mais outro, e mais outro. Porque não tem nada nessa terra que pode impedir a mão dele de agir. Ele diz: operando eu, quem vai impedir? Quem vai impedir? Quem vai impedir? Quem, pastor? Quem pode estorvar a mão de Deus? Onde eu estou? Milagres. O pastor conta que ele chegou estava um mover de Deus, de curas, sinais, maravilhas, muita gente sendo curada da audição naquele dia, muita gente. E disse que tinha uma pessoa no fundo da igreja, surda, totalmente surda, e alguém estava falando em libras com ela, com esse rapaz, e o Senhor falou assim: vai lá que eu quero curar. E disse que foi uma unção de cura na vida dele. Ele chegou lá, e ele falou para a pessoa que estava traduzindo, que era a mãe: diga para ele se ele crê que Jesus pode curar ele. Ele diz assim: eu creio que Jesus cura, mas o meu problema é muito difícil. E aí o Senhor falou para ele assim: faz o seguinte, pega os 2 dedos, indicadores, e enfia um em cada lado do ouvido dele. Quando você enfiar, ele vai ouvir pela primeira vez, ele vai ouvir. E quando você tirar os dedos, ele não vai ouvir mais. E o pastor fez isso, foi lá, enfiou os 2 dedos nos ouvidos dele. No que ele enfiou, esse rapaz começou a ouvir, começou a e impressionado, porque ele nunca tinha ouvido, e aquele barulho no ouvido dele, e ele começou a ouvir normalmente. O pastor tirou conforme a orientação do Senhor. E aí o pastor perguntou de novo para ele: você crê que Jesus pode te dar ouvidos novos hoje? Ele disse assim: pastor, o meu problema é muito difícil. O pastor conta que na hora ele sentiu a unção ir embora. Depende de nós. Se nós vamos continuar com esse papinho incrédulo, não acreditando no que Deus pode fazer, ou a gente vai se posicionar em Deus e dizer: Senhor, eis-me aqui, usa a minha vida, eu creio no Senhor. Você quer que tire o dedo do ouvido? Põe. Tira. Põe. Só depende de nós, queridos. Ele já disponibilizou sinais, prodígios e maravilhas. E a gente crê que pode expulsar demônio. Vamos lá, vamos falar junto? Em meu nome. Vamos falar junto, não precisa repetir não. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, se comerem alguma coisa mortífera não lhes fará dano algum. De tudo isso, o que a gente acredita?
Cobra não, pastor. Cobra não. Não vem com esse papo de cobra não. O que mais que a gente não acredita? A gente não acredita que Deus pode curar alguém através da gente. Aí a gente não impõe a mão. Não me chama não quero orar. A gente não acredita. E a gente acredita que podemos expulsar demônio, não acreditamos em outras coisas. E eu quero dizer para você, o mesmo poder de expulsar o demônio é o mesmo poder de curar alguém. Porque é o mesmo Deus que opera tudo em todos. É o mesmo que diz, pode comer veneno, porque você não vai morrer. É o mesmo que diz, pode tocar nas cobras aí que não tem problema. Não, isso foi só com Paulo, porque a víbora pegou ele, ele chegou lá e sacudiu. Que Paulo é melhor que você, meu irmão? Paulo era nascido de novo? E você? Paulo era filho de Deus? E você? Paulo tinha mais fé que nós? Tinha. Com certeza. E é isso. Eu vou encerrando minhas palavras dizendo que tudo o que está nos limitando nós como igreja hoje, somos nós. É o nosso grande nível de incredulidade. Nós nem queremos nos colocar no altar e dizer, Senhor, eis minha vida. Dá um dom novo para mim, porque eu já recebi dom de línguas, não sei interpretar. Não, a gente vai ficar o resto da vida secando, e nunca vamos receber, porque a gente não quer. A gente não quer interpretar, a gente não quer profetizar, a gente está super satisfeito de receber um dom de línguas. O dom da profecia, o verdadeiro dom da profecia, está em operação ainda, graças a Deus. Quantos creem aqui? Amém. Quando alguém ouve e fala uma mensagem clara de Deus para qualquer outra pessoa, ou para um grupo, ou para uma situação específica, às vezes uma profecia é muito geral, ou generalizada, e às vezes ela é bem específica. Como eu gosto disso. Pode vir por uma mensagem preparada, ou por um sermão, ou pode vir por uma revelação divina. Ah, queridos, quantas vezes o Senhor falou comigo. Deixa eu fazer outro teste. Quem aqui já recebeu uma palavra profética? Deus usou uma outra pessoa e diz assim diz o Senhor, ou ela já chegou falando. Quem um dia aqui recebeu uma palavra profética, por favor, fique em pé. Quem já recebeu? Todos. Meu pai, na semana passada, o retrasado, com o pastor Massal aqui, veio um rapaz de fora lá, de Minas, e chegou e colocou a mão na cabeça dele, ou no ombro, sei lá onde foi, que eu não vi, mas diz assim, diz o Senhor, eu não desisti não, eu ainda estou fazendo, tudo aquilo que eu prometi na sua vida vai acontecer, você está com 81, mas não desisti de você não, tudo que eu prometi vai acontecer. Todos vocês receberam palavra profética? Então Deus continua falando? E nós continuamos ouvindo? Glória a Deus! Obrigado a quem ligou o ventilador, que eu esqueci de agradecer, e obrigado pastor Rodrigo, que a gente está com uma conexão problemática hoje. Discernimento de espíritos. O dom de discernimento, ou de discernir espíritos, nos ajuda a ver por trás das máscaras que as pessoas costumam usar, para poder saber o que realmente está acontecendo. Esse dom discerne todo tipo de espíritos. Pode discernir, celestes, diabólicos, humanos. Outro dia a gente estava aqui, faz um tempo. A gente estava ensaiando, chegou um amigo meu, um pastor, sentou ali, e ele começou a rir muito. E ele falou assim, depois ele procurou a gente e falou assim, cara, você não sabe o que estava acontecendo nesse ensaio? Eu falei, um ensaio, a gente estava tocando, cantando, era isso. Ele falou, não cara, quando vocês estavam ministrando aqui, vocês estavam só ensaiando, tinha uns anjos de Deus que estavam bailando aqui no altar, e eu estava vendo, eu estava ali me regozijando, porque os olhos dele estavam abertos, ele estava discernindo, que o Espírito do Senhor tinha enviado anjos aqui para participar do nosso ensaio, aleluia. Eu ouvi um pastor contar um testemunho, que ele disse que o pai dele estava orando,
Ele estava orando de joelhos e tal, passando uma luta muito grande, e o pai dele estava numa luta tão grande que ele disse assim, ele dizia que ele estava no fundo do poço, que ele era o último estágio, que ele estava numa situação terrível, e aí ele disse que o irmão dele, e o pai orando lá, não sei o que estava orando, e disse que o irmão dele entrou na sala, uma criança entrou na sala, quando ela viu assim, tinha um ser flutuando assim, com a mão assim, a criança saiu derrubando a porta, gritando, mãe socorro, não sei o quê. E aí, quando eles foram entender, era um anjo do Senhor que estava ali, recebendo a oração dele, fortificando a vida dele, preparando ele para aquele tempo de poço. Você está num poço? Pode ser que o anjo está ali do seu lado, dando força, porque o anjo do Senhor acampa ao redor dos que o temem e os livra. E não só acampa, e não só livra, mas ele também cuida e traz, muitas vezes, direcionamento. Paulo, aquela mulher começou a andar atrás dele e dizer, esses são homens de Deus, esses sim são homens de Deus. E Paulo, que conversa é essa, né? Chega uma hora que ele fala, em nome de Jesus, sai dela. Era um espírito de adivinhação, e não estava fazendo nada errado, estava fazendo uma coisa certa, ele queria enganar. Mas o discernimento que estava em Paulo, olhou para ela e falou assim, sai dela agora, em nome de Jesus. E saiu. Isso custou caro para ele, né? Mas o Espírito saiu. Discernir espíritos. Variedade de línguas. Eu quero abrir um parênteses, porque já estou finalizando. Falar em línguas é falar um idioma espiritual. Quantos aqui falam em línguas? Pode fazer assim? Bastante gente. As línguas sobrenaturais, ou linguagem de oração, é para todo cristão. Não, pastor, mas você vai ver no versículo que não é assim. É sim. A língua sobrenatural é para todo mundo que é filho de Deus, pode falar a língua do seu pai. Eu falo a língua dos meus. E se eles tivessem aprendido, se meu pai tivesse aprendido a língua do pai dele, ia saber sueco. E minha mãe espanhol. Minha mãe sabe um pouco, né? Mas eu aprendi a língua dos meus pais. E você aprendeu os dos seus, claro, óbvio, né? E do nosso Pai Celestial, a gente se contenta em ser um cristão e não falar a língua dele. Uau! Para que serve, Senhor? Pastor, para que eu vou? As línguas espirituais, a língua sobrenatural, é para edificação de quem? Não é da igreja? Não, só nossa. Para nossa edificação, para nossa construção espiritual, para revelações sobrenaturais de Deus. Nós não podemos ser cristãos sem falar línguas estranhas. É a língua do nosso Deus. Agora, há uma diferença entre línguas sobrenaturais, e isso não dá para explicar, eu levei uma escola dominical inteira para falar sobre isso, então não dá para me explicar agora. Mas eu quero te falar sobre a variedade de línguas, não é para todos. A variedade não, a linguagem sim. Vamos aprender a entender que a variedade de línguas não é para todos. E aí ele pergunta, são todos apóstolos, todos profetas, todos doutores, todos operadores de milagre, todos dom de curar? Aí ele fala, falam todos diversas línguas, ou variedade de línguas, interpretam todos? Não, aí não, variedade não. E a variedade ela compõe em alguns aspectos, ser várias línguas mesmo. Eu, por exemplo, se eu começo a orar um tempo maior, as línguas vão trocando, elas são totalmente diferentes umas das outras. E a variedade de línguas, ela tem condições também. Isso já aconteceu algumas vezes no mundo, muitas vezes, em que uma pessoa conversando com outra, eu vou dar um exemplo, o pastor Rui é russo, e eu, brasileiro, falando em português, preciso falar uma mensagem com ele, e o Senhor me ordena chegar perto dele e começar a orar em línguas, que eu não falo russo, e eu começo a orar em línguas perto dele, e o Espírito de Deus traduz em russo para ele. Amém. Já aconteceu muitas vezes, irmãos, muitas vezes. O Senhor já traduziu para muita gente, mas eu, temos que ter variedade de línguas, e o Senhor vai usar essa variedade, para muitas vezes a gente achar que está orando pelaquela pessoa, e o Senhor na verdade está traduzindo para ela. Eu conheço muitos testemunhos, também falei nas escolas bíblicas, não dá para falar agora. E para finalizar, a interpretação de línguas sobrenaturais, a capacidade de interpretar línguas, atua sempre junto com o dom
de línguas sobrenaturais. Já a profecia, ela independe dos dons. Irmãos, para alguém trazer uma profecia para nós, não precisa chegar assim diz o Senhor. Não precisa. A palavra profética, ele pode receber, ele vai receber uma impressão no espírito dele, e ele pode chegar tranquilamente, depois do culto até, ou em qualquer outro momento, qualquer outro dia, e dizer assim: o Senhor falou isso para você. A meninice é tão grande, que às vezes as pessoas acham que Deus falou naquela hora, ela para o culto, para dar uma palavra profética. E a palavra profética, muitas vezes, não é para a igreja, não é para edificar a igreja, é para uma pessoa. Então a gente precisa crescer, para que, se essa palavra profética é só pastor Carlos, quando acabar o culto, o Senhor já falou comigo: pastor Carlos, vem cá. Não, aqui. O Senhor mandou falar assim para você. E não preciso falar em línguas. Não preciso sapatear, não preciso gritar. E posso fazer tudo isso também. Posso gritar, sapatear, falar em línguas, faço tudo. Mas profecia não é isso. A palavra profética é bem diferente disso. E se ela não é para a igreja, nós não temos que entregar na igreja. Mas esse é um assunto grande. Também não dá para falar hoje, mas é só para você ter uma noção daquilo que estou falando. A interpretação de línguas, querido, não é profecia. É outro erro que as pessoas cometem. Elas acham que porque está interpretando língua, ela está entregando uma palavra profética. Não, provavelmente ela está só interpretando algo que alguém está falando. Porque não é nem ela que está falando. Eu já recebi uma palavra profética para mim mesmo, de que eu estava falando em línguas, e a pessoa traduziu para mim o que era para mim mesmo. Coisa louca, foi uma experiência fantástica. Entende? Mas quem estava falando era eu. Eu estava profetizando algo que eu não sabia, porque eu estava falando em línguas, e eu nem sabia que essa pessoa estava perto. Eu estava com o violão sentado no chão, tocando violão, e comecei a orar em línguas. E essa pessoa, Deus deu uma interpretação para ela, ela se aproximou, chegou, ficou ouvindo. E de repente ela chegou e começou a falar: o Senhor falou para você assim, aconteceu assim, assado, isso aconteceu, isso com o seu coração, mas a partir de hoje eu estou fazendo isso. O duro era para eu continuar falando em línguas, porque eu já estava tão emocionado com o que Deus estava traduzindo para mim, que eu já estava parando quase de falar. Mas como eu sabia que eu que estava falando, eu continuei orando, e a pessoa continuou traduzindo, até que eu falo para você, irmãos, tudo que aconteceu naquele dia, naquela noite, já se cumpriu na minha vida. Tudo. E eu estava profetizando para mim mesmo, mas não sabia. Por isso que eu estou te dizendo que alguém que interpreta a língua não está profetizando, ela está interpretando o que o Senhor está falando. Pastor, como é essa interpretação? Também posso explicar depois com calma, mas agora não dá. Mas interpretação de línguas não é como alguém fala inglês e o outro traduz, ou russo, ou qualquer. Não, senhores. Não existe essa interpretação. São revelações de Deus. Deus vai revelando no coração do intérprete o que está sendo falado e não está traduzindo. Interpretação não é tradução de língua. Nós vemos alguém falar inglês, né, muito comum, e o outro fala em português. Ele está traduzindo em inglês. Ninguém traduz a palavra de Deus. Essa linguagem santa, sobrenatural, são revelações sobre revelações de Deus para nós. Amém? Era só para você ter uma noção. E eu já vou encerrando aqui, falando de Efésios, de novo. Ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Irmãos, hoje tem um monte de ferramentas, a caixa de ferramentas de Deus está aberta, tem palavra de sabedoria. Agora essas que eu vou falar, você tem que procurar. Essa aqui não é Deus que vai escolher. Ele vai decidir se Ele vai te dar ou não, mas você precisa querer, senão você pode morrer sem ter um dom do Espírito. E a culpa não é de Deus, é minha ou sua que não queremos receber. Amém? Posso só dar um exemplo? Quando eu era criança tinha uma propaganda dizendo assim: eu quero minha Caloi. E quem é desse tempo? Por favor. Meu Deus. Vocês estão, né? Papai, eu quero a minha Caloi. E todos os lugares que você ia, que aquele pai ia passando, no espelho, no retrovisor do carro, todo lugar que aquele pai, ele tinha um bilhetinho escrito: papai, não esqueça a minha Caloi. Ah, legal. Não esqueça a minha Caloi. Sabe o que nós estamos precisando? Senhor, não esqueça
que eu quero profetizar. Senhor, não esqueça que eu quero palavra de sabedoria. Começa a pôr bilhetinho no mundo do espírito e no mundo físico e diz: Senhor, não esqueça que eu quero palavra de ciência. Eu preciso ter o dom da fé, eu preciso ter o dom de cura, eu preciso ter operações de maravilha, eu preciso de profecia. Não esqueça, Senhor, eu preciso de dom de discernir espíritos. Não esqueça, eu preciso de variedade de línguas, eu preciso interpretar línguas. E eu quero. Começa a colocar bilhetes, começa a pôr bilhetes em todo lugar e dizer: Senhor, eu quero. Tem alguém querendo aqui? Aleluia. Irmãos, eu vou finalizar dizendo que é tudo para hoje. Nós estamos até atrasados, porque é tudo para hoje, é para a edificação da igreja hoje. Aleluia. E eu quero finalizar dizer para você que está tudo disponível. Você crê? Está disponível para você e para mim. Aleluia. Eu vou deixar, enquanto o pastor Ricardo sobe, já pode vir, pastor, por favor. Eu vou deixar esse telefone, é o WhatsApp da igreja. Caso você queira, eu te ajudo, a gente pode te ajudar nos endereços onde estão essas ministrações, no nosso site, nas nossas redes sociais. A gente pode te ajudar a receber ministrações maiores e mais completas, onde aqui hoje a intenção é apenas dizer para vocês: está tudo disponível, e nós precisamos nos apossar daquilo que Deus tem preparado para nós como igreja. Amém, queridos? Graça e paz.